Essa é a história de Daniel capítulo 3. Leia comigo apenas o verso 15, 16, 17 e 18. Daniel 3, 15, 16, 17 e 18. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Ananias, Misael e Azarias. Então responderam Ananias, Misael e Azarias ao rei: ó Nabucodonosor, nós não estamos indecisos. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo uma coisa, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Muito bem. Eu concordo parcialmente com uma ideia que os teólogos criaram, que Daniel é dividido em duas partes, a parte histórica e a parte profética. Irmãos, Daniel é um livro profético, não é um livro histórico. Para mim, as histórias de Daniel são histórias proféticas, e elas têm um paralelo no tempo do fim, e vão se cumprir. Você acha, irmãos, que capítulo 3 de Daniel está ali para contar a história de 3 meninos que rejeitaram, adoraram a uma imagem falsa e foram lançados na fornalha ardente para nos dar uma lição? Jesus anda com você no meio do fogo, isso é verdade? É só para isso? Não. Daniel é um livro profético, não é um livro histórico. Esse negócio de dividir Daniel em duas partes, eu não sei quem inventou isso, eu mais ou menos que concordo, mas eu acho que tudo ali é profecia, inclusive as histórias, e você vai entender isso. No capítulo 2, Deus deu para Nabucodonosor um sonho, ele esqueceu e veio a interpretação. No sonho real de Deus, havia então uma estátua real, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, Medo-Persa, o quadril de bronze, a Grécia, as pernas, um longo império de ferro, e os dedos e artelhos em parte de barro, em parte de ferro. Isso é profecia, isso não é historinha, isso era verdade. Agora no capítulo 3, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, resolveu pegar o que era real, uma imagem real, uma história real, um sonho real, e fazer uma representação. Então, ao invés de usar a palavra imagem, eu vou usar uma representação. Irmãos, o que é uma imagem? Eikon é uma representação. Por exemplo, você pega uma paisagem real e faz um quadro. Aquilo é uma imagem, é uma representação. Eu gosto de cavalo, esses dias me deram uma imagem de 2 cavalos. Pegaram 2 cavalos, olharam para os cavalos e fizeram uma pintura. Então o Nabucodonosor resolveu fazer uma imagem, uma representação, como era o rei da Babilônia, contrário ao original. E ele manda fazer uma estátua toda de ouro. A Babilônia sempre usou o sistema sexagesimal, sistema de 60, o número 6 ou 60. Um côvado babilônico tem 60 centímetros. Essa imagem tem, segundo o pastor Mark Finney, a altura de 36 metros de altura por 3,6 de base. Esses 36 metros já conta o pedestal, mais ou menos 10 a 11 andares.
Isso, irmãos, numa cidade, você olha um prédio de 10 andares, está tudo certo. Mas imagine no deserto, uma estátua de 36 metros de altura, e aí o rei manda chamar todos os governadores das províncias. Primeiro vieram os sátrapas. As satrapias eram as províncias maiores. A palavra sátrapa pode ser traduzida por príncipe. Então os príncipes, depois os governadores, os prefeitos, aí veio o pessoal do serviço militar, a aeronáutica, a marinha, exército, todos os oficiais da área militar, reuniu todo o povo numa grande campina, milhares, talvez milhões de pessoas, e disse assim: Deus falou de uma estátua com vários metais, mas eu vou contra o que Deus falou, porque eu sou o rei da Babilônia, e o meu ouro jamais passará. E então, quando vocês ouvirem a banda da Babilônia tocarem, todos devem se ajoelhar e adorar a estátua que representa a mim e o meu reino. Daniel tinha impressionado Nabucodonosor. Por um tempo ele assentou a mensagem, mas depois ele retrocedeu. Ele foi convencido, mas não convertido. A sua conversão está no capítulo 4. Nabucodonosor estará no céu. Ele se converteu. Ele estava apenas convencido. E então chegaram os fofoqueiros e disseram para Nabucodonosor que tinham inveja porque eles tinham sido promovidos, da mesma classe de oficiais. Ó rei, tem um judeuzinho aí que não estão dispostos a te adorar não. Aí o Nabucodonosor fez um ato inteligente. Ele foi conversar para ver se era verdade, porque ele respeitava aqueles garotos, aqueles meninos. É verdade que vocês não vão me adorar? E eles disseram: rei, nós não estamos indecisos. O senhor ainda veio perguntar para a gente? Irmãos, aqui é uma tremenda lição que a gente vai aprender. Algumas coisas em nossa vida, irmãos, têm que estar completamente definidas. Completamente definidas. Com o pecado eu não terei contato. Não adianta vir uma mulher me assediar, não adianta alguém querer me levar para roubar alguém, não adianta me estimular à mentira, ao engano, à imundícia. Não, isso já está definido, eu sou de Jesus e pronto. Nós não vamos fazer isso. Aí você conhece a história, ele manda acender a fornalha para intimidar 7 vezes mais, e aqueles oficiais, ele fica irado. Você vai ver que tudo isso se repete. Ele fica irado, e quem está irado é o diabo, cheio de fúria. E aqueles homens que jogam Ananias, Misael e Azarias na fornalha morrem. Mas de repente Deus entra em cena, e o Nabucodonosor, segundo Ellen White, tinha o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Ele reconheceu Jesus Cristo, Filho de Deus. E apenas as amarras, as cordas foram queimadas. E Deus foi exaltado. E aquilo fez parte do processo para a conversão de Nabucodonosor. Irmãos, por que essa história ela é profética? Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, algumas lições. Deus não quer que você conheça a sua palavra. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Conhecer na Bíblia é experimentar. Conhecer na Bíblia é praticar. Algumas traduções, quando falam da coabitação entre um homem e uma mulher, de um relacionamento sexual conjugal, diz assim: fulano conheceu fulana, teve relações sexuais com ela, praticou relações sexuais. Conhecimento de Deus e das coisas de Deus não passa pela mente apenas, entra pela mente, mas passa por uma experiência interna, onde você vive na prática com as suas mãos. E é isso que esses jovens tinham. Eu vou citar, depois você pode estudar em casa.
Quando você pega Daniel 3 e Apocalipse 13, você vai encontrar os mesmos elementos que se repetirão no fim da história. Nós vamos ver agora como Daniel 3 e Apocalipse 13 têm o seu cumprimento paralelo. Por exemplo, em Daniel 3, do verso 5, diz assim: no final, e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Deus tem uma verdade real, crua, imutável, a perpetuidade da sua lei, a santidade do sábado, a volta de Jesus, a doutrina da salvação, que Deus revelou ao homem. Irmãos, então a história é assim: Deus revela uma coisa, mas o homem faz uma imitação, uma representação, uma imagem, uma cópia, uma contrafação daquilo que é verdadeiro. Então nós temos uma imagem falsa em contrafação com a estátua verdadeira, que está em Daniel capítulo 2. Segundo o pastor Mark Finley, essa história real é uma miniatura, uma maquete de Apocalipse 13. Portanto, uma história profética para nos inspirar a ter fé nas provações que nos desafiam a obedecer a Deus ou aos homens. A história se repetirá. O poder político e militar de Apocalipse 13, do verso 1 até o verso 11, os Estados Unidos da América farão uso do poder estatal para apoiar uma instituição religiosa de Apocalipse 13, 1 a 10, melhor dizendo, que é uma representação, uma imagem, uma imitação da verdade, uma falsa representação do Deus verdadeiro. A Bíblia diz assim: salvação somente através de Jesus. Babilônia diz: fale com a mãe que o filho atende. Salvação tem que passar por Maria. A palavra de Deus diz: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O Catecismo Romano diz: o quarto mandamento é o domingo, dia do sol. Se você pegar a carta circular, que é uma encíclica, uma carta circular do Papa Francisco, e ler a carta sobre o dia de guarda, até a metade você vai dizer que ele é adventista do sétimo dia. Bem na metade diz assim: e o sétimo dia, todos os textos da Bíblia, e o sétimo dia é o domingo. E você já encontra vários calendários que começa o primeiro dia na segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo cai que dia? No sétimo. E ele diz: o sétimo dia é bíblico, e o sétimo dia é o domingo.